Lego, uma fabricante de brinquedos que marcou a infância de muitos. Tá, mais das pessoas que tinham dinheiro para comprar mais, mas tudo bem. Os brinquedos da marca se baseavam em várias peças que se juntavam para formar algo muito legal. Tendo trabalhado com diversas franquias existentes ou criadas originalmente, há de se esperar que algumas ideias sejam esquecidas em um limbo com o passar dos anos. Bionicle foi uma linha de brinquedos da empresa Lego. Talvez você se lembre de já ter tido algum ou de ter consumido alguma das várias mídias da franquia. Mas vem comigo para entender mais sobre essa marca. A Lego se enfiou numa crise financeira nos anos 90, e com isso acreditava que uma nova ideia, com uma nova história por trás, poderia consertar isso. O conceito veio do co-criador Christian Faber, que resolveu sair da caixinha e ao invés de imaginar um carro Lego novo, um helicóptero ou um navio, pensou num corpo humano funcional e suas articulações. Essa ideia foi batizada de Cybots. Mas após ela ser apresentada para Lego, foi adotada nos brinquedos Slicer e ao mais tardar nos Robo Riders, ambas da linha Lego Technic. Planet Slicer 7 continents, 1 battle arriving. Em 1999 temos os Slicers, também chamados de Trobots, só que esse nome ficou na América do Norte apenas e eu não faço ideia por quê. Eles tinham visuais de robôs e alguma parte do corpo deles era feita para o lançamento de discos. A história base de Lego Slicer era de que existe um planeta de mesmo nome, dividido em 8 zonas, onde existem 2 equipes, uma do bem e outra do mal. A do bem sendo formada por Fire Slicer, Sub Slicer, City Slicer e Ice Slicer, que juntos formam o Super Slicer. E a do mal, Judge Slicer, Jungle Slicer, Rock Slicer e Energy Slicer, que juntos formam o Mega Slicer. Os discos desses brinquedos eram colecionáveis, havendo 6 para cada Slicer. E eu falei Slicer pra caralho agora. Lançados em 2000, eram motinhas. Eram esses veículos futurísticos. Sua história dizia que estavam encarregados de destruir um vírus e salvar seu universo. Universo esse que chuto que pode ser o da corrida de Pequenos Espiões 3. Fala sério, olha isso. Foram lançados 7 conjuntos oficiais: Frost, Lava, Swamp, Power, Onyx, Dust e The Boss. E finalmente, em 2001, a linha Bionicle chega ao mercado. O nome junta as palavras Biological e Chronicle, e eram esses bonecos em formato de seres robóticos formados por diversas peças e que foram evoluindo ao longo dos anos. Os bonecos variavam entre vários tamanhos, cores, formatos, adereços e denominações. A história de Bionicle se passa na ilha paradisíaca de Mata Nui, nome dado em homenagem a um grande espírito do bem, responsável por ensinar diversas coisas aos habitantes daquela ilha, os Matoran. Mata Nui também foi responsável por criar os Makuta, que tinham o papel de defender os Matora, até que, num ato de pura inveja, Teridax, um dos membros da Irmandade Makuta, realizou um golpe contra seu líder, Miserix, e lançou um vírus em Mata Nui, o deixando em um sono profundo e dominando o lugar. Mas um pensamento esperançoso se manteve na cabeça dos Matora, o de que 6 heróis surgiriam para ajudá-los, os Toa, cada um representando uma aldeia local. Os Matora vivem nessas aldeias protegidas pelos Turaga, que são pouco maiores e que espalham a crença do surgimento dos Toa. Crença essa que acaba se concretizando, então se inicia a jornada dos Toa para defender a população da Irmandade Makuta. Para isso, eles têm auxílio das Kanohi, as máscaras do poder, separadas em vários níveis, e é claro que são colecionáveis. Além disso, há um Toa, um Turaga e um Matora para cada força elemental presente ali, sendo essas: fogo, água, ar, terra, gelo e pedra. Bom, e esse é o básico. Bionicle tem uma história gigante que se desenvolveu em histórias em quadrinhos, jogos e filmes, trazendo novas espécies, novas ilhas, novos elementos, novos personagens e o mais importante, mais brinquedos. Vamos então passar um pouco por cima dos filmes dessa franquia, já que é uma coisa mais acessível para mim.
Bionicle, A Máscara de Luz é um filme animado lançado em 2003 e dirigido por Terry Shakespeare e David Molina. O filme se inicia com dois Matora, Takua e Jaller, que acabam encontrando uma Kanohi elemental em uma caverna, que ao mais tardar, com informações dadas pelos Turaga, descobrem ser a que anuncia o surgimento de um sétimo Toa, que deve destruir Makuta e despertar Matanui. Então, guiados pela máscara, os dois amigos vão à procura do sétimo Toa, tendo que enfrentar as forças de Makuta e seus Haxi. Falei errado. Spoiler: Takua assume a máscara e se torna Takanuva, o sétimo Toa e o Toa de Luz. O filme foi lançado em home video e DVD e agradou grande parte do público, o que deu sinal verde para a produção de mais sequências. Ou melhor, pré-sequências. Em 2004 é lançado diretamente em DVD Bionicle, Lendas de Metro Nui, que se passa em uma terra anterior à de Matanui, Metro Nui. Os Toa defendiam os habitantes dessa terra até a chegada dos Makuta, que derrotaram todos, exceto Lycan, o Toa de Fogo, que foi responsável por distribuir pedras Toa. Meu Deus, quantas vezes eu já falei Toa! Ele foi responsável por distribuir pedras Toa para 6 Matora. Falei pra mãe que ia parar de empinar. Menti pra velha. Don't break it. Mas então Lycan é capturado por Dark Hunters e os 6 Matora escolhidos se transformam nos novos Toa, e o filme acompanha o processo de provação desses. Ao decorrer do filme se inicia um confronto entre Makuta Pteridax e Lycan, agora em sua forma de Turaga, após ter sua energia toda esgotada. E ele acaba morrendo. Então Wakama, o protagonista do longa, pega sua máscara e guardem esse detalhe. Pteridax é então selado e o grupo de heróis foge com vários Matoran que haviam sido capturados. Eles fogem para uma nova terra, a qual nomeiam de Matanui. Tá vendo essas ligações? É tipo, nossa, melhor que o universo da Marvel. Os Toa então sacrificam seus poderes para libertar os Matoran, que estavam enclausurados em esferas metálicas, e, da mesma forma como ocorreu com o Lycan, se tornam Turagas. Mas tem um problema, um dos Matoran teve sua máscara quebrada. Esse é o Jaller do primeiro filme, lembram? Tenho que lembrar porque eu falei tipo minutos atrás. Wakama então presenteia com aquela que costumava ser a máscara de Lycan. E tá aí como Jaller conseguiu sua máscara. É isso, eu acho que nem precisava disso, mas tudo bem. Web of Shadows. Bionicle 3, Teia de Sombras, lançado em 2005. Lembro desse ter sido um dos que vi quando criança e, mano, eu achava sombrio. Bom, lembram que no filme passado os Toa pegaram as esferas onde os Matoran estavam para libertá-los? Então, esse terceiro filme meio que mostra que os Toa primeiro descobriram Matanui e apenas depois voltaram para resgatar os Matora. E é aí onde o filme se passa, entre a derrota de Pteridax e a libertação dos Matora e fim de filme 2. A trama se inicia com os heróis voltando para Metro Nui, com sua embarcação, que acaba afundando devido a uma forte tempestade. Os Toa acabam parando na costa e continuam sua missão. Eles observam que o lugar está muito diferente e com vários Harrier soltos, que são como uma fauna desse mundo. Não demora muito para os personagens serem capturados em casulos e terem uma espécie de vírus injetado nos seus corpos. Isso faz com que eles mudem de forma para uma mais selvagem, que é obviamente para vender mais brinquedo. Então, além de resgatar os Matoran, agora também precisam descobrir um jeito de voltarem ao normal. E no fim conseguem, as duas coisas. Claro que no meio tem alguns contratempos e conflitos em relação ao surgimento de novos vilões como Sidorak e Rudaka e entre os próprios Toa.
E no fim do filme vemos que quem está contando a história é o próprio Wakama em sua forma Turaga, e os ouvintes são os protagonistas do primeiro filme. Time for you to make new legends, for that is the way of the Bionicle. Anos se passaram, com o lançamento de novos brinquedos, como veículos, os Piraka, novos Toa, bonecos no McDonald's, livros e muita história, que obviamente eu não vou conseguir contar toda aqui. Até que em 2009 temos o meu ápice de Bionicle na infância. O filme que eu achava incrível, com um visual super uau! E que quando eu vi pela primeira vez no Cartoon Network fiquei... Até que eu revi pra fazer esse vídeo e vi que não era grande coisa, mas enfim. A Lenda Renasce é um filme de 2009 e retoma a história do grande espírito Mata Nui. Aqui é mostrado que antes de tudo dar errado, sua alma se soltou do corpo no formato de Ignica, a máscara da vida. Ela viajou pelo espaço até aterrissar no planeta de Bara Magna. Lá a máscara forma um corpo para si. Aquele era Mata Nui. Ao mais tardar, esse se une a Metos, Akar, Kina e outros para unir as aldeias de Bara Magna contra a aliança mortal dos Skrull com os Bounty Hunters. Ao fim da trama, descobrem que Metos era um traidor que estava junto das duas aldeias do mal, mas conseguem derrotá-los com a união das aldeias. União essa que foi feita fisicamente mesmo, e isso revelou a formação de um corpo robótico muito semelhante ao original de Mata Nui. Novos mistérios surgem no ar e o filme acaba com uma brecha para uma nova aventura. Que continuou por outros meios, porque uma trilogia envolvendo essa história foi cancelada devido ao hiato da marca. Mas que hiato foi esse? Bom, foi uma descontinuação de novos conjuntos devido a baixo número de vendas e falta de interesse. Então, nesse meio tempo, pode-se dizer que Bionicle foi substituído por Lego Hero Factory, que se traduz para fábrica de heróis. Assim a gente já consegue ver que é uma coisa mais genérica e simples e com uma história bem mais simples. Lembro de passar uma animação de Hero Factory na Nick e eu achava bem ruinzinho, mas eu tenho um boneco desse até hoje e ele é bem legal. Mas a chama de Bionicle voltou à tona para Lego e um reboot foi encomendado para 2015. E não deu certo. Eles utilizaram de algumas ideias surgidas em Hero Factory e passaram a usar mais dourado e peças translúcidas nos brinquedos. Foram lançados alguns novos conjuntos, jogos mobile, livros e uma série animada de apenas 5 episódios, lançados na Netflix. Bionicle, a jornada épica, traz 6 Toa, em busca de defender os habitantes da ilha, agora chamada de Okoto, das mãos de Makuta. O básico, né? Bom, em relação à história, essa nova leva foi criticada negativamente por ter personagens pouco desenvolvidos e histórias muito simples. Isso, em conjunto com as vendas abaixo da média dos novos conjuntos, trouxe o cancelamento da franquia em 2016. Antes de finalizar o vídeo, tem algo que preciso muito citar, uma polêmica envolvendo essa marca. Logo no começo, no surgimento de Bionicle em 2002, integrantes de tribos Maori da Nova Zelândia, a partir de uma carta de reclamação, alertaram a Lego sobre sua indignação. Por quê? O que rolou? Simplesmente várias palavras usadas na franquia foram tiradas do dicionário desse povo. A Lego aceitou a reclamação, então, por exemplo, após as mudanças, os Tohunga viraram os Matoran. Ainda assim, houve um acordo e algumas palavras permaneceram como parte de Bionicle, como Toa, que significa guerreiro no dicionário Maori. Enfim, gente, Bionicle foi um dos maiores sucessos da Lego e, ao contrário de Harry Potter e Star Wars, não havia necessidade de pagar alguma taxa para uma outra empresa, sabe? O que deixava a coisa muito mais lucrativa para a Lego. Eu admito que, em relação aos brinquedos, eu era basicamente a criança que brincava com os bonecos do amiguinho. Mas ainda assim eu achava a coisa mais incrível do mundo, e bom, quem sabe daqui a um tempo tenhamos uma nova versão de Bionicle. O mundo é uma caixinha de surpresas.